pedra afogueada, que era o rei de Tiro, que era o diabo. Mas está escrito e nós sabemos que foi o rei de Tiro que construiu o templo. Então eles estão dizendo que o templo de Salomão foi construído pelo diabo. Né, amada? Então você vê que as pedras que eles fazem, geralmente até, às vezes vai contra eles próprios, as peças mal encaixadas deles. A verdade quanto a isso é que aquele cara era o rei de Tiro, não o diabo, tá certo? E que aquele próprio adversário do povo, do Criador, fez o templo de Salomão, porque era maçom e fez para os maçons, os construtores da sociedade secreta. Abi, né? Irão Abi. Então, tá no templo, tá no DVD... Semeando no templo. Semeando no templo de Salomão, não, está no 24. Prepare-se 24. Quando então os gentios, não tendo lei, fazem naturalmente o que é prescrito pela lei. Eles, não tendo lei para si mesmos... Olha, amada, que coisa linda. São lei. Olha aqui, amada, olha aqui, ó. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente, amada, quantos amam o próximo? Naturalmente. Nossa, aqui fechou, porque aqui fica claro que não é a lei. Não é a lei de Moisés ou a cerimonial. Como é que o gente... Ia saber de lei de Moisés ou de lei cerimonial? Como é que o povo todo ia praticar 700 preceitos da lei de Moisés sem saber? Ainda mais grego, né? Gentio, no caso, né? Que eram, assim, pessoas fora... Nenhum judeu conseguiu obedecer os 700 preceitos da lei de Moisés. Como é que Paulo estaria afirmando agora que o cidadão comum da sociedade de qualquer país, sem saber, estava praticando a lei? É porque não é a lei de Moisés, é o amor ao próximo. Quando, então, os gentios, não tendo lei, fazem naturalmente o que é prescrito pela lei. Olha aqui, vamos traduzir agora. Quando os gentios, que não têm conhecimento da lei do Criador, o amor ao próximo, fazem naturalmente as coisas que são da lei do Criador, o amor ao próximo, ou seja, amam o próximo, não tendo eles conhecimento dessa lei, para si mesmos, eles são esse amor ao próximo, essa lei. Tá certo? O amor vai para eles próprios. E o amor do Criador está nele próprio. Gentil, amada. Sem conhecer nada da lei do amor ao próximo, pratica. O exemplo era aquele lá, daquele centurião lá. Cornélio. O Cornélio, né? Que foi quem que foi falar com ele? Pedro, né? O anjo apareceu para ele e mandou chamar Pedro. Isso. E ele era de fora de Israel. Era. E amava o ele não conhecia a lei, conhecia? Não. Mas ele praticava a lei. Ele praticava. A lei estava nele. É tá verdade, certo? isso. Ele mesmo era a lei. Era o amor, olha lá. Ó. Para si mesmo são a lei. Era o amor para ele próprio. A salvação chegou na casa dele. O amor que ele mandou para lá, o pai recebeu. Está escrito não dessa foi? forma. O pai recebeu. O pai recebeu. Aquele homem foi bater palma num templo? Não. Foi cantar, foi sapatear? Foi... Nada disso. Nada disso. Ele só fez o que o Criador sempre mandou, desde que fez Caim e Abel. É verdade. Desde a época de Caim e Abel. Né? A lei dele. O pai fez os filhos para viverem em harmonia. Né? Não foi para brigar. Shaul tinha pleno conhecimento disso, amada. Verdade. E Shaul sabia que os romanos precisavam saber disso. E nós também precisamos. E como? Por isso é que nós estamos sabendo aqui agora. Que maravilha. Eu tô assim maravilhada, porque é realmente muito lindo, Rubens. Amadinha, vamos voltar? Tu que te glorias na lei, desonras ao Criador pela transgressão da lei. Pois, como está escrito, por vossa causa o nome do Criador é blasfemado entre os gentios. Certamente a circuncisão é útil, se observas a lei, mas se é transgressor da lei, tua circuncisão torna-se incircuncisão. Amadinha, Paulo está dando exemplo aí da lei de Moisés para explicar a atual dispensação, viu? Tá. Então ele diz, porque vou ler como está na Ferreira de Almeida. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se você guardar a lei. Ou seja, faz aquele preceito da lei, que é a circuncisão que Moisés fez em todas as pessoas, pela qual ele foi chamado de homem sanguinário, pela Zipora, que era a mulher dele. Né? E aí é proveitoso cortar a beiradinha lá, se a pessoa vai guardar a lei de Moisés. Se não vai guardar a lei de Moisés, aquilo que ele fez na carne, aquele corte, não vale nada. Então, o Paulo agora dá esse exemplo, tá certo?
da aliança anterior para explicar a nossa aliança. Então, se o Salvador morreu por nós, essa é a nossa circuncisão. O batismo da morte dele. Sim. Tá certo? Certo. Ele morreu por nós e isso torna-se válido se nós guardarmos a lei. A lei de Moisés? Não. A lei do Criador. Exatamente. Porque é por essa lei do amor que nós fomos resgatados. Se você for observar bem, vai ver escrito assim: porque o Criador amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, amada, a atitude do amor, que é um verbo, esquecemos às vezes isso. Amor não é interjeição, não é uma simples forma de expressão, é um verbo. O verbo é a ação do sujeito. Então, o amor requer ação. Tá certo? Certo. O bom exemplo disso é o Criador. Ele amou e deu. É verdade. Então, se ele amasse e não desse, ele não provaria o amor, tanto que está assim. O Criador prova seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, e ele tendo dado o seu Filho. É verdade. Ele amou e ele teve uma ação de quem ama. A ação, neste caso, foi dar o Filho dele. Agora, se nós não praticarmos isso, a lei do Criador, o amor, a circuncisão nossa no Salvador, do batismo da morte dele, expiatória, não vale nada. Não vai ter nenhum valor. Então é isso que Paulo está dizendo. Vamos ler mais uma vez, que agora você, Sim. não é verdade? Sim. Vai conseguir passar bem mesmo o que está escrito e quem está assistindo vai entender bem claramente. É o 24, né? Sim. 25. Não, o 23 que eu comecei a ler. Não, mas agora o que interessa é a circuncisão, é o 25. Certamente a circuncisão é útil se observas a lei. Mas se és transgressor da lei, tua circuncisão torna-se incircuncisão. Se você cortou lá, na situação do prepúcio, e isso agora faz com que você, com essa responsabilidade, teu prepúcio cortado, obedece à lei de Moisés, então foi válido cortar. Se não vai obedecer à lei de Moisés, não valeu a pena cortar nada. Certo. Deu foi mole, é isso que ele está falando. Aí o povo entende bem, porque o povo entendia disso na época. Talvez hoje quem está assistindo não entenda tão bem, porque não é a coisa do cotidiano. É verdade. Mas aquele povo judeu, né, conhecia bem. E ele estava escrevendo, na verdade, para romanos. Mas é lógico que Roma era a capital do mundo. Roma hoje, né, tem muitos judeus lá. Imagina naquela época, né, amada? Como tem brasileiros também. Se, portanto, o incircunciso guardar os preceitos da lei, porventura sua incircuncisão não será considerada circuncisão? E o fisicamente incircunciso, cumpridor da lei, julgará a ti, que apesar da letra e da circuncisão é transgressor da lei. Pois o verdadeiro judeu não é aquele que como tal aparece externamente, nem é verdadeira circuncisão a que é visível na carne. Agora o nosso Shaul maravilhoso, amado, querido, né, amado? Ele explica o que eu já antecipei aqui. Que ele está falando de algo espiritual, não externo, mas interno, né? É verdade. A circuncisão da época da lei de Moisés era externo. Sim. Embora ficasse num local mais escondidinho, que é o pênis, né? Mas era externo, era do lado de fora do corpo. Era físico, né? Físico. E esse é interno, e não é físico. Esse é no entendimento, que a gente chama no coração. Né? De uma forma poética. É verdade, né? Certo. Vamos lá então, amado. Eu acho que essa aí já foi, né? Certo. E o fisicamente incircunciso, cumpridor da lei, julgará a ti, que apesar da letra e da circuncisão, és transgressor da lei. Pois o verdadeiro judeu não é aquele que como tal aparece externamente, nem é verdadeira circuncisão a que é visível na carne, mas é judeu aquele que o é no interior. Viu? E a verdadeira circuncisão é a do coração, segundo o Espírito, e não segundo a letra. Aí está quem recebe louvor, não dos homens, mas do Criador. Sim. Então, amadinha, vamos lá. Só para resumir esse assunto, porque Romanos ele tem muitas informações preciosas. E eu vejo a necessidade de pararmos a leitura a todo instante para poder detalhar isso tudo, né? Quando Paulo fala judeu, ele não está falando quem nasceu na Judéia. Ele está falando do judeu no formato espiritual. Certo. Entende, amada? Não que nós, depois que da morte do Salvador, tenhamos entrado para a família judia. Não. Entende?
Mas o que ele coloca ali é especialmente porque tinham muitos judeus ali. Então ele dá essa explicação para que as pessoas entendam facilmente. É uma figura de linguagem. Nós brasileiros nascemos brasileiros e vamos morrer brasileiros. Mas nós não tínhamos direito à circuncisão. Só tinha direito judeu. E hoje, nessa circuncisão nova, que não é mais na carne, mas no espírito, nós também temos direito. Por isso ele, numa figura de linguagem, nos assemelhou a judeus na espiritualidade. Entendi. Mas não na nacionalidade e nem na questão de ter nascido, né, no mesmo local que os judeus. Até aí tá bonita a compreensão ou Tá acha que ótimo. teve alguma dificuldade? Não tenho dúvida. Então vamos bem devagarzinho, bem compassado, para a gente poder entender. Agora acho que foi para o capítulo 3. Aqui na Bíblia de... Que vantagem há, então, em ser judeu? E qual a utilidade da circuncisão? Muita e de todos os pontos de vista. Em primeiro lugar, porque foi a eles que foram confiados os oráculos do Criador. E que acontece se alguns deles negaram a fé? A infidelidade deles não anulará a fidelidade do Criador? De modo algum. Confirma-se, pelo contrário, que o Criador é veraz. Confirma-se, pelo contrário, que o Criador é veraz, enquanto todo homem é mentiroso, conforme a Escritura. Certo. Mas então, se a nossa injustiça realça a justiça do Eterno, que diremos? Não cometeria o Criador uma injustiça desencadeando sobre nós sua ira? Falo como homem, de modo algum. Se assim fosse, como poderia o Criador julgar o mundo? Mas, se por minha mentira resplandece mais a verdade do Criador, para sua glória, por que devo eu ser ainda julgado pecador? E por que, como aliás alguns afirmam, caluniosamente que nós ensinamos, não haveríamos nós de fazer o mal para que venha o bem? Desses tais, a condenação é justa. E daí, levamos vantagem? De modo algum, pois acabamos de provar que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado, conforme está escrito. Não há um homem justo, não há um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque ao Criador. Todos se transviaram, todos juntos se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Sua garganta é sepulcro aberto, sua língua profere enganos. Há veneno de serpente debaixo dos seus lábios, sua boca está cheia de maldição e azedume. Seus pés são velozes para derramar sangue. Há destruição e desgraça em seus caminhos. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor do Criador diante de seus olhos. Amadinha, não esqueça nunca, Paulo está falando para quem? Para os romanos. Naquele momento anterior, quando ele diz que as mulheres deixaram o seu estado natural, né, também assim os homens, né, e falou que eles não têm piedade, que é aquilo, que tudo de ruim, agora Paulo também continua nessa linha, mostrando que essas coisas todas terríveis, não há um justo sequer, entende? Todos têm peçonha na língua igual cobra, veneno, né? Todos falam as coisas azedas. Essa coisa toda de ruim que Paulo agora coloca em respeito às pessoas, mais uma vez, ele está falando dos romanos. Ele está escrevendo para Roma. E Paulo conhecia isso muito bem, amada, porque ele vivia naquela época em Roma. E eu imagino que nessa época de Romanos ele estava preso, tá certo? Em Roma. E nós vemos que quando ele fala isso, pelo que nós conhecemos da vida de Shaul, Paulo, não era apenas romano somente. Porque os judeus, aquele povo do sistema religioso que perseguiu o Salvador, que matou e que agora perseguia Paulo, aquele povo era implacável contra ele. Só maquinava o mal contra ele. Então não vejo como ele estivesse também só direcionando aos romanos, mas também aos judeus. Mas cai como uma lua sobre o romano, porque os romanos dominaram todos os povos da terra, mas não dominaram com a conquista romântica de homem e mulher. Dominaram com a conquista da guerra, com espada, com sangue, com dor, com sofrimento, com choro, pranto, com perda de familiares, de entes queridos, e com roubo das riquezas das pessoas, que eles também, para poder amenizar, chamavam de despojos.
Mas isso não pode também... assim, era para os romanos. Mas Sim. hoje em dia... Mas ele não estava se referindo também a toda a humanidade? Não era uma profecia para hoje. Mas nós podemos perceber que isso não mudou, né? Porque Continua assim, tem aí, né? uma parte na escritura que está escrito que o amor de muitos se esfriaria, né? Sim, sim. Ele diz, quando eu voltar a casa, acharei eu amor na terra? Né? Na verdade, é só olhar ao redor que nós vamos ver que o amor está muito apagado. O amor não se aparece mais, né? Sim. As pessoas até podem ter vergonha de praticar o amor hoje porque se tornou uma coisa negativa. Exatamente. Isso pelo sistema de comunicação, por tudo, né? E pelo hábito das pessoas, e até o sistema religioso colabora para que as pessoas não tenham amor um pelos outros. Então, claro,